Capítulo 5. A criação. O plano do Senhor para nós. Pergunta: por que precisamos vir à Terra? Quando vivíamos como filhos espirituais com nossos pais celestiais, o Pai Celestial falou-nos de seu plano para tornar-nos mais semelhantes a Ele. Ficamos exultantes quando soubemos desse plano. Vê Jó, capítulo 38, versículo 7. Estávamos ansiosos por novas experiências. A fim de que essas coisas acontecessem, era preciso que deixássemos a presença do Pai e recebêssemos um corpo mortal. Precisávamos de outro lugar para viver, onde poderíamos nos preparar para nos tornar como Ele. Nosso novo lar foi chamado de Terra. Pergunta: por que vocês acham que ficamos exultantes ao sabermos do plano de salvação? Jesus criou a Terra. Jesus criou este mundo e tudo o que há nele. Criou também muitos outros mundos. Ele agiu por intermédio do poder do sacerdócio, sob a direção do Pai Celestial. Deus o Pai disse: "E mundos incontáveis criei, e criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito." Moisés, capítulo 1, versículo 33. Temos outros testemunhos dessa verdade. Joseph Smith e Sidney Rigdon tiveram uma visão na qual viram Jesus Cristo e testificaram que por Ele, e por meio dele, e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Doutrina e Convênios, seção 76, versículo 24. Como se deu a criação? Pergunta: qual é o propósito da criação? A Terra e todas as coisas que existem nela foram criadas espiritualmente antes de serem criadas fisicamente. Ver Moisés, capítulo 3, versículo 5. Ao planejar a criação física da Terra, Cristo disse àqueles que estavam com Ele: "Desceremos, pois há espaço lá, e faremos uma terra onde estes, os filhos espirituais do Pai Celestial, possam habitar." Abraão, capítulo 3, versículo 24. Sob a direção do Pai, Cristo formou e organizou a terra. Separou a luz das trevas para fazer o dia e a noite. Formou o sol, a lua e as estrelas. Dividiu as águas, separando-as da terra seca, formando mares, rios e lagos, e fez a terra bela e produtiva. Fez a grama, as árvores, flores e outras plantas de todas as espécies. Essas plantas continham sementes das quais novas plantas seriam geradas. Depois criou os animais, os peixes, o gado, os insetos e pássaros de todas as espécies. Esses animais tinham a capacidade de reproduzir sua própria espécie. A terra ficou então preparada para a maior de todas as criações, a humanidade. Nosso espírito receberia um corpo de carne e sangue para viver nesta terra. E eu, Deus, disse ao meu unigênito que estava comigo desde o princípio: "Façamos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança." E assim foi. Moisés, capítulo 2, versículo 26. E dessa forma o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foram criados e receberam corpos que se assemelhavam àqueles de nossos pais celestiais. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Ao terminar suas criações, o Senhor agradou-se do que havia feito, reconheceu que sua obra era boa e descansou por algum tempo. As criações de Deus evidenciam seu amor. Pergunta: como as criações de Deus mostram que Ele nos ama? Vivemos agora neste belo mundo. Pense no sol, que nos dá calor e luz. Pense na chuva, que faz com que as plantas cresçam e deixe o ar limpo e fresco. Pense em como é bom ouvir um pássaro cantar ou um amigo rir. Pense em como nosso corpo é maravilhoso, como podemos trabalhar, divertir-nos e descansar. Quando consideramos todas essas criações, começamos a compreender como Jesus Cristo e o Pai Celestial são sábios, amorosos e como é grande o seu poder. Eles demonstraram muito amor por nós, atendendo a todas as nossas necessidades. A vida vegetal e a vida animal também foram feitas para que tivéssemos alegria. O Senhor disse: "Sim, todas as coisas que provêm da terra em sua estação são feitas para o benefício e uso do homem."
tanto para agradar aos olhos, como para alegrar o coração. Sim, para servir de alimento e para vestuário, para o paladar e o olfato, para fortalecer o corpo e avivar a alma. Doutrina e Convênios, seção 59, versículos 18 e 19. Apesar de serem muitas as criações de Deus, Ele conhece e ama todas elas. Ele disse: todas as coisas são inumeráveis para mim, pois são minhas e eu conheço-as. Moisés capítulo 1, versículo 35. Pergunta: quais são algumas das coisas que vocês apreciam nas criações de Deus? Escrituras adicionais. Relatos da criação. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, versículos 1 a 7. Abraão, capítulo 3, versículos 22 e 23, e capítulos 4 e 5. Moisés, capítulo 1, versículos 27 a 42, e capítulos 2 e 3. Jesus, o Criador. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 17, e Doutrina e Convênios, seção 38, versículos 1 a 3. A criação evidencia o amor de Deus. Doutrina e Convênios, seção 59, versículos 18 a 20. Moisés, capítulo 2, versículos 26 a 31. Doutrina e Convênios, seção 104, versículos 13 a 17, e Mateus, capítulo 6, versículos 25 e 26.